Quem te irrita, te controla. Eu sou Anderson Alves, psicanalista clínico, terapeuta sistêmico 360, hipnoterapeuta e especialista em inteligência emocional. Se você busca compreender melhor a sua mente, os seus comportamentos e as emoções que moldam a sua vida, eu te convido. Inscreva-se aqui nesse canal, deixe seu like e ative as notificações para que você possa ser lembrado quando eu postar um vídeo novo. Hoje eu quero começar com uma frase que pode incomodar algumas pessoas, mas que pode mudar completamente a forma como você enxerga os seus relacionamentos. E a frase é justamente aquela que eu comecei o vídeo. Simples. Quem te irrita, te controla. Isso é uma afirmação. Pense nisso por alguns segundos. Se uma única pessoa consegue apertar um botão emocional dentro de você e fazer você perder a paz, quem é que está no controle? Você ou ela? A maioria das pessoas acredita que o problema está no comportamento do outro. Meu chefe me tira do sério. Meu marido me irrita. A minha esposa me provoca. Meu filho me desafia o tempo todo. A minha mãe vai me enlouquecer. Mas será que essas pessoas criam as suas emoções? Ou apenas revelam emoções que já estavam dentro de você? E aqui existe uma diferença gigantesca. Porque se os outros criam suas emoções, então você é uma vítima. Mas se eles apenas ativam emoções que já existem, você tem poder para trabalhar isso. Imagina um copo cheio de água. Se alguém esbarra nele, a água transborda. E agora eu pergunto, a pessoa ela colocou água dentro desse copo? Não. Ela apenas revelou o que já estava lá. Com as emoções, acontece algo muito parecido. As pessoas elas frequentemente revelam feridas, inseguranças, medos e sensibilidades que já carregamos. E é por isso que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e reagir de formas completamente diferentes. Uma crítica destrói uma pessoa, outra aprende com ela. Uma rejeição paralisa alguém, outra segue em frente. Perceba que o acontecimento ele é semelhante, a interpretação emocional que é diferente. E aqui está uma verdade desconfortável. Muitas das vezes, não reagimos ao presente, mas na verdade reagimos ao passado. Uma observação simples feita pelo cônjuge pode ativar uma ferida antiga. Uma discordância pode despertar sentimentos de rejeição, de raiva, de medo, de tristeza. Uma crítica ela pode tocar inseguranças construídas há décadas. E então passamos a acreditar que o problema está na situação atual. E eu posso te afirmar, não está. Na verdade, ela apenas encontrou uma ferida já existente. E por isso pessoas emocionalmente maduras fazem uma pergunta, chamamos de diferente. Em vez de você perguntar, por que essa pessoa me irrita tanto? Pessoas maduras, elas perguntam o seguinte, por que isso me afeta tanto? Você percebe a diferença? A primeira pergunta, ela aponta para fora. Mas a segunda pergunta, ela aponta para dentro. E é dentro que geralmente estão as respostas mais importantes. Isso não significa aceitar abusos. Não significa tolerar desrespeito. Não significa permanecer em relações tóxicas. Significa assumir responsabilidade pelas próprias reações. Porque existe algo que ninguém pode controlar. Sua escolha de como responder. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazista, ele escreveu uma frase que atravessou gerações. Ele disse assim, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. E nesse espaço está a nossa liberdade. E é exatamente nesse espaço que vive
a inteligência emocional. Quando alguém te provoca, existe um impulso, mas também existe uma escolha. Quando alguém te critica, existe uma emoção, mas também existe uma escolha. Quando alguém te decepciona, existe uma dor, mas também existe uma escolha. A maturidade emocional, ela começa quando você percebe que sentir não é o mesmo que obedecer. Você pode sentir raiva sem atacar, pode sentir medo sem fugir, pode sentir tristeza sem desistir, pode sentir insegurança sem se sabotar. E quanto mais você desenvolve essa habilidade, menos reféns se tornam das pessoas ao seu redor. E agora eu quero propor uma reflexão para você. Quem são as pessoas que mais te irritam? Pense em nomes, pense nos rostos. E agora faça uma pergunta ainda mais importante. O que exatamente elas despertam em você? Porque muitas vezes a resposta ela revela muito mais sobre nós do que sobre elas. Talvez elas revelem insegurança, talvez revelem medo, talvez revelem necessidade de aprovação, ou talvez revelem uma ferida de rejeição, ou algo que você vem evitando enxergar há muito tempo. E é exatamente por isso que algumas pessoas se tornam nossos maiores professores. Mas não porque estejam certas, mas porque revelam áreas que ainda precisam de cura. Quanto mais você se conhece, menos facilmente você vai ser controlado. Quanto mais consciência você desenvolve, menos poder os outros terão sobre as suas emoções e sobre o controle da sua vida. E quanto menos você reage automaticamente, mais liberdade emocional você conquista. E por isso eu quero encerrar com uma pergunta. Se alguém consegue tirar sua paz em poucos segundos, quem realmente está no comando da sua vida? Pense nisso. Se esse conteúdo fez sentido para você, te convido. Se inscreve aqui no canal, deixa aqui nos comentários. Eu escolho responder, não apenas reagir. Deixe seu like nesse vídeo, compartilha ele com alguém que precisa dessa mensagem. Eu sou Anderson Alves, psicanalista clínico, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!